Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos caminhar com Jesus? É com muita alegria que nós vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o reino de Deus. Eu queria te convidar a orar. Amém? Se você puder aí, feche seus olhos. Pai amado, querido, é com muito apreço e alegria que nós continuamos nessa empreitada de conhecermos cada vez mais o Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado pela inspiração. Que o Senhor continue testificando a cada um de nós sobre o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós temos no nosso interior esse desejo por buscarmos mais do Senhor e que nós possamos corresponder a isso. Que o Senhor abra os nossos olhos, ouvidos e coração para recebermos do Senhor, para sermos orientados e ensinados através do Teu Santo Espírito. Ensina-nos, por favor, Senhor. É isso que nós te pedimos, através do nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até aqui tem sido bom para vocês, até aqui vocês têm sentido uma diferença na vida de vocês, porque nós estamos falando de coisas basilares, estamos cumprindo uma palavra do Senhor, onde ela diz que nós devemos muitas vezes, nós estamos paralisados, isso como uma exortação nos ensinos básicos de Jesus, e nós não podemos ensinar coisas mais profundas, porque nós não sabemos ainda os nossos alicerces. Então é uma exortação que as Escrituras elas nos trazem a respeito de coisas que nós devemos saber mediante a caminhada com Jesus. E é lógico que isso vem com o agrado do Senhor, com o incentivo do Senhor a respeito de que temos ferramentas e mecanismos de aprendermos cada vez mais com o Espírito Santo, sabendo que Ele é nosso professor. Sabendo também que nós não precisamos da internet para sermos mais profundos, para conhecermos mais a Jesus, porque nós temos a Bíblia. É lógico que nós usamos essa plataforma como um meio de chegarmos aos vossos corações, de chegarmos até vocês. Então é com muita alegria que nós continuamos esse processo para sairmos de um povo que só bebe leite para começarmos a nos alimentarmos de comida sólida, assim como Paulo nos orienta. Amém, meus queridos? Como eu disse para vocês, o nosso tema é Reino de Deus. E eu queria ler um texto aqui com você. Romanos 14:17 diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo nos orienta e ele nos dá um direcionamento a respeito do reino de Deus, pautado naquilo que Jesus nos descreveu. Os judeus, eles tinham, e eles têm para si ainda, que todo tipo de domínio que já houve a respeito da sua nação cessará. Nós estamos num tempo político onde a Palestina, mediada pelo Hamas, está novamente em guerra com o povo judeu, com o povo de Israel, e nós vemos aí muita polarização, mas nós sabemos que Israel é o povo escolhido por Deus, e é por isso que nós defendemos. Existem vários e vários salmos e palavras que falam a respeito de que nós, enquanto cristãos, devemos orar por Israel, porque eles foram escolhidos pelo Senhor. Então eles têm essa afeição de Deus para com eles, e quem somos nós para, de certa forma, irmos contra a palavra do nosso amado Senhor, não é verdade? Então, quando nós falamos a respeito do reino de Deus, nós temos que entender de onde nós saímos. A palavra diz que nós saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Nós estávamos em meio a um império onde existia um imperador que nos escravizava, que é o diabo. Então nós vivíamos em meio e presos ao pecado. Éramos escravos do pecado. Então nós não tínhamos condição de escolhermos pelas coisas santas do Senhor, porque a nossa carne fora vendida ao pecado. Ou seja, tudo que nós, em mente, ações e tudo que compete a um homem, tendia ao pecado, até que Cristo nos restaura, nos redime pelo seu sacrifício, e o seu sangue tira a nossa culpa. Amém, meus queridos? Então, através disso, o que o povo judeu não entendeu e que você, neste momento, vai entender é que o reino de Deus chegou. E por que isso está sendo estabelecido, foi estabelecido através de Jesus? Porque o Senhor, em Lucas 17, vai dizer o seguinte para nós. Lucas 17:20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ou seja, quem carrega o Espírito Santo, quem carrega Jesus, esse carrega o reino de Deus. Então, meus queridos, a revelação ela é extraordinária, porque se nós carregamos o Espírito de Deus dentro de nós,
nós entendemos que o reino de Deus está onde nós estamos. Isso é lindo porque, assim como a palavra ela disse para nós, o reino do Senhor, o reino do nosso Deus é alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, onde nós estamos, nós carregamos essas virtudes. Nós carregamos tudo isso que o Senhor declara a respeito do seu reino. Então, veja que lindo. Se você está trabalhando o reino do Senhor, o reino de Deus é estabelecido dentro do seu trabalho. Se você está na sua casa e você carrega Jesus, o reino de Jesus Cristo é estabelecido dentro da sua casa. Se você muitas vezes vai numa festa de família, seja onde for, você é autoridade naquele lugar e você carrega o reino de Deus aonde quer que você esteja. Eu quero que você entenda que não tem a ver com espaço geográfico, não tem a ver com um poder militar, tem a ver justamente com carregar a presença e a vida de Deus dentro de você. Quando falamos sobre justiça, justiça, ela, na tradução, fica melhor o entendimento a respeito de integridade, retidão. Então, quando nós falamos a respeito dessa retidão ao Senhor, é obediência à sua palavra. É o procedimento que fala a respeito de um cumprimento das leis do Senhor, dos mandamentos de Jesus Cristo, e não estou falando aqui da lei judaica, mas sim da palavra do Senhor, em comparação com uma vida antiga que nós levávamos, uma vida sem obediência, uma vida totalmente contrária a Deus, uma vida de pecado. Quando nós falamos de paz, a paz fala a respeito de uma tranquilidade interior, aquela segurança de alguém que sabe que é salvo e amado pelo seu Deus. A paz é você passar por conflitos e tribulações e saber de que o Senhor é contigo, saber de que você não está sozinho, você ter o exemplo dos discípulos em meio à tempestade no barco, e eles ali aflitos, e eles ali de uma forma totalmente, o medo tomando seus corações, até que eles acordam Jesus na polpa do barco. Jesus acorda e ele tranquiliza os seus discípulos e dá uma ordem ao mar: aquieta-te, mar, demonstrando assim também mais um cumprimento de uma profecia, onde o Senhor diz que somente Deus era Deus sobre a natureza, sobre o mar revolto e qualquer outro tipo de coisa. Então, meus queridos, quando você tem a paz, você sabe que pode passar por tribulações, e isso vai acontecer porque a palavra do Senhor, ela nos alerta a respeito disso, mas você tem a paz, sabe que alguém está passando por isso com você. E a alegria dentro desse reino é o pecador voltando para casa. É a alegria que nós temos em alegrar o coração de Deus. A palavra também diz que há alegria no céu quando o pecador se converte. Então, meus queridos, tudo que alegra o coração de Deus nos alegra. Então nós vemos transformação de pessoas, casais sendo restaurados, o faminto tendo o que comer, a viúva sendo amparada, o órfão tendo uma família. Nós sabemos que há alegria no coração do nosso Senhor. Quando nós estamos obedecendo a sua palavra, quando nós estamos construindo juntamente com Deus, a nossa vida é transformada. E agora, o que antes era um estímulo para nós a respeito de pecado, ou seja, festas, drogas, libertinagem, prostituição, isso causava uma ilusão, uma falsa alegria. Isso já não tem mais peso algum dentro dos nossos corações, porque o que nos alegra é aquilo que alegra o coração de Deus. E eu vejo na reconstrução do templo, onde o Senhor data no Antigo Testamento, onde os seus servos, eles dão uma declaração maravilhosa: a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, eles estavam fazendo algo para Deus, estavam sentindo-se felizes, porque estavam empenhando um trabalho juntamente com o Senhor. Então eu quero que vocês entendam que o reino de Deus é onde Jesus está. Se você carrega o Espírito de Deus, o reino do Senhor é estabelecido onde quer que você esteja. Essa é a graça do nosso Senhor, esse é o privilégio de caminhar com o nosso Senhor. Isso não quer dizer que nós não teremos afrontas, isso não quer dizer que nós não devamos guerrear contra o inimigo, já que um ponto muito importante, mais rápido, o Senhor deu o governo desta terra para nós, mas Adão, ao confiar na serpente, devolve, ou na verdade entrega esse direito que era nosso, esse governo que era nosso, para Satanás. Então nós perdemos um presente, uma autoridade que o Senhor nos deu desde o princípio de todas as coisas, e infelizmente por uma escolha de Adão, nós acabamos perdendo esse quesito quando nós dizemos a respeito de autoridade sobre os lugares. Só que, através de Jesus Cristo, segundo Adão, nós temos esse direito de governo sobre a terra de volta. E assim nós levantamos altares de adoração a Jesus Cristo, assim como acontecia no Antigo Testamento, quando um homem de Deus chegava em algum lugar, erigia e colocava pedra sobre pedra e declarava: este lugar pertence ao Deus Todo-Poderoso, ao único e Deus verdadeiro. Quando nós fazemos isso em todos os lugares que nós estamos declarando que o governo, o domínio e a propriedade, tudo que compete ao reino celestial e terreno, ele é de Jesus Cristo.
E se nós somos seus representantes, esse terreno, essa terra também é nossa. Bem-vindos, meus amigos, ao reino do Filho amado, onde nós temos liberdade, onde nós somos amados, onde nós temos o apreço do Senhor e a presença do Senhor todos os dias. Que Deus te abençoe, continue amando firmemente e fielmente a Jesus Cristo. Isso tudo, meus queridos, vai valer a pena. Todos os dias nós temos uma grande recompensa que é Jesus. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.